Olá, gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre missão integral. Antes de falar sobre missão integral, eu gostaria de pedir, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se você gostar do vídeo, dá aquele like para ajudar a gente, tá bom? Gente, teologia da missão integral é uma teologia que nasceu em 1960, tá bom? Nasceu numa época muito conturbada no mundo. Sabemos que nos Estados Unidos, nessa mesma época, existia o movimento hippie, existia também a guerra ideológica, a luta contra o comunismo soviético, existia um medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu em 1945, 43. Então existiam esses pensamentos, essas ideias. Nessa época nasceu a teologia da missão integral. Nasceu onde? Nasceu principalmente no Brasil. Na verdade, são conjuntos de normas, conjunto de ideias de missionários norte-americanos que vieram para o Brasil e tentaram, de alguma forma, introduzir isso na igreja brasileira para que a igreja brasileira fosse uma resposta social e econômica. Para você entender então, por que isso dá tanta confusão, principalmente nas pessoas de esquerda e principalmente nas pessoas de direita, é porque na época que nasceu a ideia da teologia da missão integral, foi a mesma época do regime militar no Brasil. Existiam as pessoas que defendiam o regime militar, existiam as pessoas que odiavam o regime militar. Então, nessa época, nasceu a resposta da igreja ao regime militar e também aos problemas sociais e econômicos. Missão Integral ela nasce em 1960 para tentar trazer para a igreja uma ideia de que as pessoas que estavam na igreja também eram respostas para a sociedade, principalmente nos problemas sociais e também nos problemas econômicos da sociedade. Aquela história de que todas as pessoas podem ser missionárias aonde elas estiverem, não precisa ir para a África, você pode ser missionário onde você estiver, o evangelho todo, o tempo todo, aonde você estiver, para todas as pessoas, e também aquela ideia de que o missionário, quando vai pregar o evangelho em um contexto de miséria, de injustiça, que era o contexto da América Latina em 1960, ele precisa primeiro alimentar aquela pessoa, dar àquela pessoa uma comida, para a pessoa ter força para então ouvir o evangelho, e eles então introduziram isso, colocaram isso na missão integral e mostraram que o contexto de injustiça social também importava para a igreja e os defensores falam que essa é a missão de Jesus, é aquilo que Jesus fazia, e as pessoas que odeiam falam que a missão integral ela é algo que não tem muita coisa a ver com a Bíblia, e as pessoas que gostam geralmente são pessoas de pensamentos de esquerda. Se você vê, são as pessoas mesmo, esquerda mesmo, que ama muito a teologia da missão integral, e eles colocam uma roupagem muito filosófica na missão integral e acaba que você não entende muito o que é esse tal de missão integral. Até hoje eles tentam explicar isso, porque cada pessoa que está na missão integral, ela consegue fazer uma ramificação diferente da missão integral. Mas se você olhar para o passado, missão integral nasceu em 1960, aqui no Brasil, como os missionários americanos trazendo para a igreja brasileira um conjunto de normas, de ideias para ser resposta a uma sociedade que vivia num contexto de miséria muito grande. Em 1964, em Lausanne, na Suíça, então, foi espalhado para o mundo todo e as pessoas, então, ouviram sobre missão integral e ali, até hoje, eles falam que a missão integral está presente em todos os continentes, em todas as igrejas, em todos os lugares do mundo onde aplica ou trabalha de forma missionária, só que com nomes diferentes. Agora vamos parar para pensar. Existiam missionários no mundo que também trabalhavam no contexto de injustiça, e esses missionários eles tentavam de alguma forma trazer a justiça divina sobre as injustiças sociais. Nós podemos falar sobre William Carey, nós podemos falar sobre Hudson Taylor. William Carey na Índia, demorou 7 anos para ganhar o primeiro hindu, mas o que o William Carey fez? Ele plantou jornal impresso, ele plantou muitas escolas na Índia. O que Hudson Taylor fez na China? Ele pregou o evangelho nas montanhas da China, nos interiores da China, mas também construiu diversos hospitais e fez um trabalho espetacular. Então, Missão Integral é um conjunto de ideias, de normas para trazer a igreja e fazer com que a igreja seja uma resposta social e econômica no contexto onde ela está. Esse contexto, essa ideia veio para o Brasil, né? Mas não foram os brasileiros que aceitaram tanto essa ideia, foram mais os países hispanos, como Bolívia, por exemplo, tem até sede da Missão Integral na Bolívia até hoje, mas a igreja brasileira em si,
ela preferiu mesmo o movimento de libertação, e nós podemos falar sobre isso, a teologia da libertação, no próximo vídeo. Espero ter respondido você um pouquinho sobre o que é missão integral, como nasceu e por que ela existe até hoje. E quem sabe no próximo vídeo a gente fala aí sobre o movimento da libertação. Só você deixar um comentário aqui, se você quer ou não, se você gostou ou não gostou desse vídeo, e vai ser muito bom para mim. Que Deus abençoe e vamos junto nessa. Até o próximo vídeo.